Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso devocional, que é a nossa leitura bíblica. Quero convidar você para estar conosco mais uma vez, fazendo a leitura do capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Espero você nessa leitura para algo muito importante. Quero lembrar a todos que amanhã nós estaremos ao vivo aqui no YouTube com o nosso culto especial. Estamos falando esses dias sobre a importância de ter o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus é a própria presença de Deus, que não é física, que não é material. Onde quer que você estiver, se você crê no Senhor Jesus e crê na sua palavra, você recebe o reino de Deus. Você nasce da água e do Espírito, que é quando o Senhor Espírito Santo vem morar dentro do seu coração. E se você deseja entender este assunto, se você quer saber mais sobre esta mensagem, você não pode perder o nosso culto especial de amanhã, terça-feira. Será às 20 horas, horário de Brasília. Então, espero você às 20 horas. Eu estarei ao vivo aqui com todos vocês no nosso canal no YouTube. Bom, vamos falar então do capítulo 23 de Deuteronômio, que diz assim: pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. Aqui vai nos mostrar quais as pessoas que não poderiam participar das Assembleias e das atividades solenes no tempo em que Israel estava no deserto. Lembrando que hoje toda avaliação que nós fazemos do capítulo é uma avaliação espiritual e não mais ao pé da letra. Nós lemos o capítulo e temos que fazer uma interpretação à luz do Novo Testamento, pegando apenas aquilo que espiritualmente reflete na nossa santidade e na maneira como nós devemos servir a Deus. Então diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Não pode entrar. E esse entrar aqui seria no modo de servir, tá? Na congregação. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nem os amonitas, nem os moabitas entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, tá? Eternamente o Senhor Deus vem dizer essas palavras. Não poderiam entrar na congregação do Senhor. Por que os moabitas e os amonitas não poderiam entrar na congregação do Senhor? Porquanto não saíram com pão e água para receber-vos no caminho quando saíste da terra do Egito. Portanto, alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Você lembra? Aqui Moisés repetindo a lei, falando, lembra quando eles alugaram Balaão para vir amaldiçoar vocês? Pois é, por isso eles não podem entrar na congregação do Senhor. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava e não aceitou te amaldiçoar, conforme o que Balaão tinha no coração, porque Balaão foi comprado, para amaldiçoar os filhos de Israel. Não lhes procurarás em paz, nem
bem em todos os dias, para sempre. Tá? Não abominarás o endomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na terra deles. Então, se tiver algum egípcio no meio de vocês, não abomina eles, porque vocês foram escravos lá no Egito. Então, Deus está dizendo, quero que vocês dêem um tratamento a eles. Os filhos que eles nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então guardarás de toda coisa má. Tudo que for ruim, que vocês entrarem no território de alguém, e tudo aquilo que for ruim que vocês depararem, se preservem disso. Não deixa, tá bom? Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial e não entrará no meio dele. Porém, será que, declinando a tarde, se lavará com água, e o sol se pondo, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Tá? Ou seja, não pode fazer as necessidades no lugar que vocês estão. Aqui Deus está dizendo, olha, onde vocês estão lidando com a presença de Deus, tem que ser um lugar santificado, um lugar limpo. Você não mistura as coisas, tá? Você não mistura as coisas materiais, as coisas que vocês rejeitaram, resto de coisas, onde vocês estão, onde vocês estiverem, vocês precisam manter uma distância onde vocês colocam o resto das coisas, onde vocês saem para fazer a necessidade de vocês, sempre se apartando, separando, para não ficar tudo junto ali. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiverdes assentado fora, então com ela cavará e virando-te cobrirá o que defecaste. Interessante aqui, o Senhor está dizendo, olha, entre as suas armas leva uma pá para você cobrir aquilo que você defecou, para não ficar sobre a terra ali. Existem coisas que às vezes saem de nós, e aí eu vou falar espiritualmente, que você precisa enterrar. Ah, meu Senhor, isso aqui é muito forte. Existem coisas que foi bom, mas quando chega uma hora que não é mais bom. E aí você precisa enterrar aquilo para não ficar visível, ou não ficar fedendo, vamos assim dizer, em aspas, no meio da congregação, na sua vida, na sua família. Concorda que algumas coisas que já foi útil em algum tempo, agora você precisa enterrar isso e vida seguir para frente. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti. Isso aqui tem uma mensagem muito importante que nós temos que depois pensar nela. Vou até marcar aqui, né? Porque aqui tem uma mensagem importante. Eu quero depois falar sobre você cobrir algumas coisas que já não servem mais. Foi bom um tempo, mas já não serve mais. Você tem que cavar e cobrir aquilo e ter cuidado para não pisar mais naquilo, para não trazer o cheiro daquilo para dentro do arraial, do seu convívio do dia a dia. Acho que deu para entender o cerne, né? A raiz da mensagem do que eu quero dizer. Então, contigo ficará no meio de ti, no lugar em que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe agradar, não o oprimirás. Aqui está falando, desculpa. Não entregarás o seu senhor, o servo que fugiu do seu senhor, para acolher a ti. Se um servo fugiu e agora está com você, veio para o teu acampamento. Aí disse Deus aqui, não entrega ele não ao senhor dele, porque senão ele vai ser oprimido, e cuida dele, em outras palavras. Se ele te seguiu, se ele te ama, se ele decidiu viver com você, um servo que decidiu vir morar com você, trabalhar com você, porque gosta de você, então não oprime ele, não devolve ele
para o seu senhor. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel. Outra coisa interessante aqui, Deus dizendo, olha, entre vocês, filhos de Israel, não pode haver prostituição, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Aqui, prostituição, e aqui, sodomita tem a ver com homossexualidade, tá? Não poderia existir entre os filhos de Israel, disse o próprio Deus. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Aqui Deus está dizendo, olha, se alguém vive, que hoje até existe pessoas que falam, mas já regularizou, sei lá, tem sindicato das pessoas que vivem nessa prática, e aí Deus diz assim, ó, não traga para a casa do Senhor voto, oferta desse tipo de atividade, não. Está escrito aqui, Deuteronômio, capítulo 23, verso 18, tá? Teu irmão não emprestarás com juros, juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empresta com juros. Ou seja, você emprestou alguma coisa para o teu irmão, não cobra com juros, não, né? Principalmente se ele estiver diante de uma necessidade extrema. Ao estrangeiro, sim, emprestarás com juro. Porém, a teu irmão não emprestará com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra, a qual vais possuir. Quando fizer algum voto ao Senhor, versículo 21, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quer dizer, você fez um voto a Deus, cumpra o que você prometeu, Deus vai exigir isso de você. Ah, Senhor, quero ser muito fiel se o Senhor me abençoar. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel. Então, cumpre o que você prometeu. Porém, abstendo de votar, não haverá pecado em ti. Se você prometeu, alguma forma, ser fiel a Deus, capítulo 23, versículo 21 e 22, seja fiel ao que você prometeu, tá bom? O que sai dos teus lábios, guardarás, cumprirás, como tal, voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uva conforme o teu desejo, até te fartares. Porém, não as porás no teu cesto. Está dizendo, se você entrar na vinha do teu próximo, comer você pode comer. Está com fome? Sim. Então coma. Beleza. Agora, levar, aí já não pode. Tá? Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não as porás a foice na seara do teu próximo. Ou seja, você pode até comer, matar tua fome, mas não pode levar para você, tá bom? Isso aqui é muito interessante, né? A palavra do Senhor, nosso Deus aqui nos ensinando, né? E é interessante fazer o voto, né? O voto não é pecado, pelo contrário, o voto até nos motiva a lutar por alguma coisa, a desejar alguma coisa, trazer a aliança de Deus para perto de nós. Mas o que você votou, você precisa cumprir. Não é pecado fazer voto. Pecado é você ser induzido a votar o que você não pode cumprir. E principalmente aqueles votos que, às vezes, o pastor que te levou a fazer um voto. Não é o voto voluntário do seu coração. Muitas vezes, você foi levado a fazer um voto que você não tem como cumprir. Deus nunca vai pedir para você fazer o que você não tem condições de cumprir. Sempre quando Ele pedir para você fazer alguma coisa, Ele vai sempre pedir para você fazer aquilo que você tem condições de cumprir. E aí você pode cumprir com verdade, com lealdade, com santidade, aquilo que o Senhor colocou no seu coração e aquilo que seus lábios proferiu diante do Senhor que você faria. Isso é muito lindo, é muito importante servir ao Senhor com muita alegria, com santidade e com lealdade. Eu vejo nesse capítulo 23, o Senhor Deus que o traz como tema
pessoas excluídas, ou seja, se ela tem alguns defeitos, ela não poderia entrar na congregação, porque há defeitos que, está à vista, e como é que se pode estar diante do altar de Deus servindo se tem um defeito aparente? E aqui o defeito não está falando de defeito físico, não tem problema. Se você tem um defeito físico, tem um defeito na mão, no pé, na perna, tem problema não tem problema, você pode... Isso não quer dizer que você... eu ando de cadeira de roda, não posso pregar? Claro que pode. Eu ando de muleta, não posso pregar? Claro que pode. Pastor, eu sou cego, não posso pregar? Claro que pode. Não é isso que Deus está dizendo. Hoje se trata de... Esses defeitos têm muito a ver com o seu caráter. É isso. Esses defeitos hoje têm muito a ver com o caráter da pessoa e não com, muitas vezes, com a parte física. Tem gente que tenta ligar isso ao físico, mas não é o físico que Deus está falando. Deus está falando mais hoje para nós em relação ao caráter da pessoa, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por este encontro desta manhã, deste dia. Na tua presença nós te agradecemos, na tua presença nós te louvamos, na tua presença nós te glorificamos. Muito obrigado, eu agradeço ao Senhor, te louvo, te exalto pela grandeza do teu nome e da tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã nós estaremos de volta e quando eu retornar, nós estaremos fazendo a nossa live, nosso culto ao vivo de terça-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. Eu espero todos vocês para a nossa live especial. Logo mais, na terça-feira, estaremos aqui às 20 horas. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.